Para contar a história de uma nação, o poeta Luís de Camões invocou as Tágides e cantou o peito ilustre lusitano que, por mares nunca dantes navegados, passou ainda além da Taprobana. Mas para cantar a alma da Figueira da Foz, precisamos de outro épico. Uma lenda que nasce na rocha jurássica. Aqui, o apelo não é às ninfas, mas à própria memória da pedra e da água. Canta, ó memória, sem medo do que foi, na fagaria, se o fogo voltar, ninguém se dói. Porque na cinza ainda vive, inteiro e claro, o pacto das marés e o golpe de Fagar. Como nos ensinou António dos Santos Rocha, o sol não esquece. Ele provou que este estuário era um ébano de civilizações já negociavam milénios antes de Portugal existir. Esta foz era a porta cobiçada. Canta, Mondego, segredo de fogo. Na fagaria ergueu-se um nome novo. Cinza e ferro, sangue na serra. Fagar se ergue, guardião da terra. A história diz-nos que a Figueira da Foz nasceu do porto e da pesca. Mas a lenda conta outra verdade. Diz-se que o nome desta terra nasceu de um juramento e de um amor perdido. Fagar, o soldado que trocou o império pela terra, e Belinha Fosse, a princesa que o rio levou. Onde ela se perdeu, nasceu uma figueira sobre cacos antigos. E onde ele lutou, nasceu o guardião. Fagar é a memória de que esta cidade foi forjada na união improvável entre o invasor e a terra. Selada com a pedra dura do Cabo Mondego. Ele é o nosso protetor, que dorme na pedra até que o nevoeiro o chama outra vez. Fagar permanece como o guardião eterno, uma ponte entre o facto histórico e a verdade literária de Fagaria Fosse. O mito é, afinal, a alma da nossa terra. Ai, há segredos escondidos nas pedras do mar e ecos antigos que o vento quer lembrar. Há vozes que sussurram entre eras em conflito, como se o tempo fosse um véu frágil e infinito. Há caminhos que se dobram, destinos que se perdem, memórias que se rasgam, histórias que se escrevem. E se o passado não fosse uma linha, mas um chão onde cada passo abre portas à escuridão. Para compreender a Figueira, é preciso esquecer a terra que pisamos hoje. Há 3 milénios, a realidade era radicalmente diferente. O mar avançava 20 km pelo interior. Santa Eulaia não era um monte isolado, era um emporium, um porto de abrigo onde o Mediterrâneo desafiava o Atlântico. Foi António dos Santos Rocha quem ouviu os sussurros da terra. Representante da geração de 70 e do rigor positivista, ele provou que o sol não esquece. Desenterrou a prova de que, muito antes da nacionalidade, este estuário já falava fenício, grego e latim. Um encontro de mundos. Vinham pelo metal. Os fenícios traziam o vinho e o azeite. Em troca, levavam o estanho do norte e o ouro do sul. Portugal era o centro de gravidade. O castro de Santa Eulaia é o exemplo perfeito da longa duração de Fernand Braudel. A geografia determinou a função, ligar as rotas ao Mediterrâneo. O mapa que vemos hoje engana. A chave do Mondego respirava por 2 braços. O braço sul, o Rio do Aves, era uma entrada estratégica cobiçada. Quem controlava estas águas tinha a chave do coração de Portugal, o acesso fluvial ao reino, até Coimbra. O nó logístico vital do território. Mas se a ciência revela a superfície, a ficção de Joel Perpétuo sussurra segredos. Aqui começava o labirinto de Sirius, túneis que ligavam este porto ao reino. Na Figueira, o sol é um arquivo e a lenda uma bússola. Somos, desde sempre, o ponto onde o mundo encontra Portugal. A chave do Mondego. Para entender o poder na Idade Média, temos de olhar para a água. Antes do asfalto, o Mondego era a autoestrada do centro de Portugal. Navegável até Penacova, quem controlasse a Foz tinha a mão na garganta de Coimbra. Na fundação da nacionalidade, este rio era a fronteira da Reconquista. A sul, o perigo moro, a norte,
o Condado Portucalense. A Figueira nasce como o posto avançado de vigilância de um reino em expansão. A geografia atual é uma ilusão. O estuário antigo era uma hidra de 2 cabeças. A sul da Morraceira corria o poderoso Rio de Lavos. Estudos da rede Braspor confirmam, o mar comunicava aqui diretamente com o interior, criando um porto natural profundo em Santa Olaia. Controlar a boca do rio significava dominar 2 entradas. Esta dualidade explica porque Wellington, em 1808, escolheu Lavos para o seu desembarque. A morte do Rio de Lavos foi uma decisão política. Para salvar a navegabilidade da Figueira, o braço sul foi sacrificado e barrado. A mão do homem redesenhou a natureza. O que hoje vemos como campos agrícolas é, na verdade, um leito fluvial adormecido. Um testemunho da sobrevivência económica da Figueira. A chave do Mondego. Atravessa o limiar, onde o tempo volta a respirar, no nexus onde o mundo se sustém, entre fé e razão, há verdades que ninguém detém. Para quem vivia aqui no século XVII, uma vela no horizonte não era uma promessa, era uma sentença. O mar não trazia lazer, trazia o medo. Durante a União Ibérica, Portugal herdou os inimigos de Espanha. Corsários ingleses, holandeses e piratas da barbárie vigiavam estas águas. Portugal era o alvo. A resposta portuguesa foi escrita em pedra. Na boca do rio, ergueu-se o forte de Santa Catarina. A sua função era técnica, ser a tranca da porta. Com baluartes desenhados para o fogo cruzado, impedia que qualquer navio inimigo subisse o Mondego até Coimbra. A oração fundia-se com a artilharia. Em Buarcos, a muralha abraçava a vila, protegendo o povo e os barcos. Curiosamente, a defesa do forte de Santa Catarina nasceu da fé, em redor de uma capela. Após 1640, a afirmação da soberania nacional exigiu a modernização destes fortes. Faziam parte de uma corrente de ferro que protegia Portugal contra potências europeias. A Figueira assumia-se aqui como o bastião estratégico que garantia que o centro do país permanecia inviolável. Uma sentinela eterna de pedra e pólvora. Presente que é o nosso único abrigo. Atravessa o limiar, onde o tempo aprende a respirar, e no silêncio que separa o que fomos do que seremos. Há guardiões que lutaram para 1808, a Europa estava de joelhos sob o jugo de Napoleão. O forte de Santa Catarina, ocupado pelas tropas de Junot, era o símbolo da opressão que sufocava o reino de Portugal. A ocupação francesa foi marcada por momentos de tensão absoluta, como o desembarque imperial no Cabedelo, que tentava consolidar o domínio napoleónico sobre a foz estratégica de Mondego. Mas em agosto, o horizonte mudou. O general Arthur Wellesley escolheu o antigo braço sul do Mondego, o Rio de Lavos, para o desembarque de 15.000 homens que iniciariam a libertação da península. Foi o gênio de Manuel Fernandes Tomás, na Casa do Covo, quem garantiu o sucesso desta manobra, servindo de GPS vital para as tropas de Wellington através do terreno difícil. O desembarque no Mondego foi o início de um percurso que levaria à Revolução de 1820. A Figueira da Foz não foi apenas palco de guerra, foi o berço do pensamento liberal português. Na Praça 8 de Maio, ele vigia a cidade. Manuel Fernandes Tomás não nasceu em berço de ouro, era filho de uma família modesta ligada ao mar. Este magistrado formado em Coimbra percebeu que o absolutismo tinha os dias contados. Na Figueira desenhava-se o sonho da liberdade. Em 1818, funda o Sinébrio, uma associação secreta que conspirava pela liberdade. A Figueira deu o estratega que mudou o rumo da monarquia. Liderou a Revolução Liberal de 1820. Portugal deixava de ter súbitos para passar a ter cidadãos. O nascimento do Portugal moderno. Ele foi o pai da primeira Constituição. Mas Fernandes Tomás vivia sob uma regra de ouro. As revoluções fazem-se para servir o país. O homem que governou Portugal morreu na miséria absoluta. No leito de morte, não tinha dinheiro sequer para uma canja de galinha. Entregou tudo ao povo. Manuel Fernandes Tomás personifica a ascensão da burguesia intelectual. A Figueira da Foz foi o laboratório onde se forjou este novo Portugal e o seu padrão ético. A Praça 8 de Maio que hoje pisamos celebra a vitória definitiva. Um monumento vivo a uma cidade que sempre soube lutar pelo seu destino. Enquanto a margem norte brilhava no casino, a margem sul trabalhava. Sob o regime do Estado Novo, o bacalhau tornou-se um desígnio nacional, a faina maior.
O país vivia a política da autarcia. O Porto da Figueira, valorizado no plano de 1929, tornou-se vital para garantir que Portugal não passasse fome. A propaganda chamava-lhes heróis do mar, mas eles eram, na maioria, homens da cova e da gala. Enfrentavam o gelo em botes solitários para pescar à linha. A Fiel Amigo foi construída sobre a coragem destas gentes e a resistência das mulheres que ficavam a ver o destino no horizonte. Para conservar o peixe que vinha do gelo, era preciso o sol da figueira. O sal da morraceira era a tecnologia química natural da época. As salinas e o porto funcionavam como um sistema orgânico. Sem o sal da figueira, a frota bacalhoeira nacional não teria sustentação. As secas do bacalhau redesenharam a paisagem. Quem atravessava a foz sentia o cheiro ao trabalho das mulheres que tratavam o peixe com a mesma dureza. A faina maior é o exemplo da instrumentalização económica do Estado Novo. O regime usou o sacrifício real para construir um mito de bravura lusitana. Para além da propaganda, houve uma transformação estrutural. Comunidades com uma identidade fortíssima que ainda hoje definem a nossa resiliência. Nos anos 60, a Figueira tinha um inimigo antigo, a Barra de Mondego. O rio assoreava, os navios encalhavam e a economia sufocava. O Estado Novo decidiu domar a natureza com o rigor do cálculo matemático. Em 1965, a geografia mudou. 2 braços de pedra avançaram mar adentro. O Molho Norte foi desenhado para travar as areias e salvar o porto comercial. Foi uma cirurgia colossal na paisagem. O que o mar deu a norte, tirou a sul. A fome de areia transformou a cova e a gala numa fronteira de risco permanente. O equilíbrio sedimentar foi quebrado em nome do progresso. A Figueira é um triunfo da engenharia e um lembrete ambiental severo. Cada quilómetro de areia ganho numa margem tem um custo na outra. É a geografia em estado de tensão permanente. Canta Mondego, segredo do fogo. Na fagaria ergueu-se um nome novo. Cinza e ferro, sangue na serra. Fagar se ergue, guardião da terra. Oh, fagaria, lenda sem fim. Figueira, foz, raízes em mim. Oh, fagaria, mar e clarão. Eco de ossos, destino e canção. A Figueira não nasceu apenas do trabalho, nasceu do desejo de evasão. No final do século XIX, a burguesia desenhou o bairro novo, inspirado na elegância de Biarritz. Aqui, a arquitetura não servia apenas para habitar, mas para exibir estatuto. Através da companhia edificadora, a cidade virava-se finalmente de frente para o Atlântico. Este bairro representa a primeira tentativa séria de urbanismo do lazer no país. Uma operação pioneira que redesenhou a nossa relação com o vento e a maresia. No coração deste bairro pulsa o Casino, o mais antigo da Península Ibérica. Lá dentro, a elite dançava ao ritmo da Europa. Lá fora, o povo observava o brilho. Ele era a fronteira social por excelência. Mas havia outro rosto, o banhista de Alforjes. Gentes modestas do interior que chegavam em outubro, trazendo a sua comida para partilhar a mesma areia democrática. Se a memória está nos palácios, a alma reside no paladar. O bolo das alhadas, herança da lendária Leonor, é um pão doce de resistência. Amassado à mão e fiel à receita familiar. Este bolo é a prova de que a nossa identidade sobrevive à industrialização e ao passar das eras. A alma da terra provando ser tão forte como o glamour da marginal. Na ficção, os viajantes que aterram em 1893 ficam deslumbrados com a elegância desta era. Uma Figueira onde a arte se fundia com o mar e o cotidiano. Um paraíso de lentidão estética. Hoje, ao entrar no Casino ou ao provar este bolo, tocamos em camadas de uma história que nos define. A alma da terra vive em cada detalhe planeado. A alma da terra. O tempo passa, as eras mudam, mas o rio permanece. O Mondego é a testemunha silenciosa de cada batalha e de cada sonho desta terra. Aqui, a geologia e a lenda fundem-se. O cabo é a nossa âncora, o lugar onde o suor do trabalho encontrou o mistério do guardião. Da arte universal de Delfa à resiliência de Ceiça,
A Figueira nunca foi apenas um lugar no mapa. Foi sempre a porta aberta para o mundo. Um lugar onde a geografia ditou o destino e onde a vontade de um povo moldou cada grão desta areia. Preservar é o nosso dever. Quando o sol se põe, o passado desperta. A Figueira cala-se para ouvir o mar e para sentir a vigilância de quem nunca partiu. Quando a Figueira precisa, ele volta. Sai da água, marreta ao ombro, e a noite cala-se para o ver passar. O guardião eterno. Enquanto o Mondego correr, fiel e profundo, haverá quem vise as sombras deste mundo. Figueira da Foz, a chave do tempo.